Iniciamos já na semana passada a série de estudos das lições da Escola Sabatina do ano de 2025, considerando o Evangelho de João. Provavelmente ao longo de todo o ano nós estaremos considerando este Evangelho, muito especial, redigido com o propósito de ajudar a igreja de seus dias, pelo evangelista João, a enfrentar, a entender determinados aspectos sobre Jesus, de tal forma que a igreja fosse bem alimentada e tivesse um entendimento correto de quem é Jesus. Uma das dificuldades de seus dias, já no final do primeiro século, era uma ideia que estava crescendo, onde atribuía a Jesus uma característica apenas humana, sem o seu aspecto divino, ou um aspecto divino de uma segunda categoria. Mas João se preocupou com isso e ele agora trabalhou no texto inspirado pelo Espírito Santo para mostrar às pessoas que Jesus ele é Deus pleno, conforme nós vimos na lição passada. E através dos seus encontros com pessoas, através dos milagres que realizou, nós temos a confirmação da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar o estudo de encontros que Jesus teve com algumas pessoas. E vamos tirar lições de como Jesus foi apresentado por um, como outros que começaram a interagir com Jesus puderam entender a sua vida e também o seu ministério. E o interesse que eles demonstraram por Cristo. E ao longo dessa lição, então, vamos passar por todos esses passos. Lição de número 2, título Cordeiro de Deus. Isaías capítulo 53, verso 7, nos diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. E o pensamento da inspiração: que o pecador arrependido fixe o olhar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão Jackson, que é o nosso convidado que estará desenvolvendo o conteúdo desta lição durante as nossas considerações. Irmão Jackson, primeiro tópico, o testemunho de João Batista. O que João Batista declarou a respeito de Jesus? Então, quando Jesus foi ali se apresentou a João, né? Uhum. Então, João pôde perceber que Jesus não era alguém comum. Uhum. E ali ele declarou a respeito da pré-existência de Cristo. Apresentou Jesus Cristo como sendo a revelação da graça de Deus. Nos versículos que aqui nós vemos, diz que esse foi o testemunho de João, falando a respeito de Jesus, né? Então, quando João fala que Jesus era aquele que viria após ele, porém, foi primeiro que ele, então João estava declarando aqui a respeito da pré-existência de Cristo, da sua eternidade, né? Que não era alguém, um ser humano qualquer, ele era a manifestação da graça de Cristo, o próprio Filho de Deus. Nessa frase eu queria pontuar algo que eu achei curioso ao fazer o estudo, porque João fala de Jesus como sendo alguém que foi primeiro do que ele. No entanto, em questão de nascimento, João era 6 meses mais velho que Jesus. Sim. Então, quando ele fala, ele é primeiro do que eu, ele está falando de fato da pré-existência de Jesus, né? É bastante interessante isso, porque imagino numa comparação de idade, eu imagino que o irmão Jackson seja um pouco mais velho do que eu, apesar de eu ser um pouco mais careca. Mas se eu faço uma menção, não, ou no caso seria irmão Jackson, não, Luzerley é antes do que eu, significaria que o irmão Jackson estaria falando que eu existo antes, né? É uma verdade quando eu falo isso. Não, o irmão Jackson é antes do que eu. Porque o irmão Jackson tem alguns meses ou anos aí a mais do que eu. Mas João, ele fala de alguém que tinha nascido depois
Sim. Mas era verdade quando ele afirmou, porque ele estava falando de Jesus, pré-existente. Muito antes de nascer nesse mundo, sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Pergunta B. Como João se identificou com os líderes religiosos? E que profecia ele cumpriu e como devemos nos relacionar com ela? Então, primeiro, como João se identificou com os líderes religiosos? É que é interessante, porque João, devido ao trabalho que ele estava desenvolvendo, mesmo trabalhando assim em um lugar bem árido, né? Porque João ele pregava no deserto, ali era o seu ambiente de trabalho. Mas a sua mensagem alcançou todas as circunvizinhanças ali, as cidades e que estavam ali próximas a ele. Então isso despertou nos líderes religiosos daquela época a curiosidade de saber quem ele era, né? Porque eles viram que aquela mensagem que ele anunciava era algo que estava realmente mobilizando as pessoas. As pessoas estavam indo até o deserto para ouvir João. Então eles prepararam ali uma comitiva, designaram algumas pessoas, e essas pessoas foram até João. E ali perguntaram para ele, né, quem és? Quem és tu? E João agora começa logo dando a resposta principal, olha, eu não sou Cristo. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias prometido. E eles continuam insistindo, então quem és tu? És tu Elias? Ele não. És tu profeta? Ele falou não. Bom, então diz para nós quem tu és, porque nós temos uma missão aqui, que é de levar uma resposta para quem nos enviou. E João agora diz, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então assim, João se apresenta àquelas pessoas que foram enviadas a ele, e eles levaram essa resposta aos líderes religiosos daquela nação. Exato. Interessante. Então, João, nessa sua apresentação, ele já revela também a profecia que ele estava cumprindo, né? Sim. Aquela profecia de Isaías 40, sobre a voz que clama no deserto e de alguém que tem uma missão especial de preparar o caminho para a vinda de Jesus. Agora, como devemos nos relacionar com esta profecia? Porque essa profecia ela teve o seu cumprimento ali com João Batista, mas ela é uma verdade também para o tempo presente. Isso, ela é bem atual, né? Então, na profecia de Isaías 40, versículos de 3 a 5, essas palavras elas mostram dois aspectos dessa profecia, a missão e a razão. Né? Então, nós vemos a missão. A missão é preparar o caminho, endireitar a vereda, essa era a missão. E a razão é porque havia um motivo pelo qual esse trabalho deveria ser desenvolvido, que era a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Né? Então, essa era a razão. E a nota nos fala que em todas as etapas da história da Terra, Deus sempre teve instrumentos para desenvolver a sua obra. E nos dias que nós vivemos não é diferente. João Batista, ele não se esquivou da responsabilidade. João Batista não foi covarde, não foi indiferente. A missão que ele recebeu, ele desenvolveu pela graça, pelo poder de Deus, mas ele se doou, ele se permitiu realizar essa obra, né? Ele se dedicou a essa obra. E nós que vivemos agora, nos últimos dias da história dessa terra, também temos uma missão semelhante à dele. Sabemos, pelas profecias, que Jesus está às portas. E o que precisamos fazer como conhecedores, né, dessas verdades, desse oráculo sagrado, precisamos também desenvolver um trabalho de preparação para a vinda de Jesus. Anunciar que Jesus está vindo, mostrar às pessoas, mostrar ao ser humano que Jesus ele está às portas e que é necessário um preparo individual para encontrar-se com Jesus. Então vejamos só como João Batista, um homem apenas, mobilizou toda uma nação para se encontrar com Jesus. Imagine o poder que várias pessoas que entregam seus corações, que entregam seu coração a Jesus, podem desenvolver nesse mundo. Então é isso que Deus quer de nós, que nós também não sejamos, como João Batista, covardes, indiferentes, e nem nos esquivemos dessa responsabilidade, porque essa é uma missão que deve ser realizada.
E nós temos o privilégio de fazer parte dela. Exato. E é bem isso, né? O irmão Jacques fechou com o detalhe. É o privilégio de fazer parte dessa missão. Existe responsabilidade, existe um peso muito grande em relação ao compromisso e a missão a ser desenvolvida. Mas, por outro lado, é um grande privilégio poder desenvolver essa missão. Agora, para preparar o caminho, para fazer parte desse movimento que tem esta missão como a de João Batista, primeiro precisamos aceitar a mensagem de João Batista no nosso coração, né? Em outras lições mais à frente nós vamos considerar mais sobre isso também. Mas primeiro nós precisamos aceitar a mensagem de João Batista: arrependa-te, se converta, ande pelos caminhos. E então, ao aceitar essa mensagem, nós também seremos habilitados para fazermos parte desse movimento. E que Deus nos conceda a sua graça para que possamos tomar parte nesse movimento que é um privilégio, né? Privilégio. Participar do movimento missionário, anunciando o Evangelho às pessoas, é um grande privilégio que nós temos.